Benjamin Netanyahu, altamente pressionado pela população israelense, com uma pesquisa do Jerusalem Post indicando que 86% da população local considera que ele é o ou um dos responsáveis pelo conflito entre Hamas e Israel. O que isso significa para a política israelense? Israel anuncia que os palestinos do norte da faixa de Gaza têm 24 horas para abandonar suas posições, sendo que essas 24 horas vencem, horário de Brasília, tá? No finalzinho ali da tarde, comecinho da noite da sexta-feira, ou seja, do dia de hoje, e possivelmente uma incursão por terra, ou pelo menos ataques mais efetivos devem acontecer. Enquanto organizações supranacionais como ONU, OMS condenam as ações de Israel, chamando de tragédia humanitária, os estados nacionais, como Estados Unidos, reforçam seu apoio ao país, inclusive com o deslocamento de porta-aviões. Rishi Sunak, do Reino Unido, anuncia o envio de tropas, e Israel fala que, na verdade, a ONU está agindo de maneira extremamente errada, que deveria agradecer por Israel pelo menos ter avisado para evitar uma tragédia humanitária maior, visto que os reais errados são do Hamas. Corredor humanitário proposto pelo Brasil não deve acontecer, segundo o embaixador de Israel, e a Rússia também critica os ataques que os israelenses fizeram na Síria, em Alepo e em Damasco. Inclusive, o Putin se coloca como um dos possíveis mediadores para a questão palestina. E para finalizar, pessoal, há uma coalizão de uma série de países islâmicos, como, por exemplo, Irã, Iraque, Omã, Jordânia, Líbano, Catar, dentre outros, que fazem manifestações anti-Israel. A gente tem também na Europa isso acontecendo, o Macron teve que dispersar, por exemplo, uma manifestação, e a gente percebe palavras de ordem da Síria, do Irã e principalmente do Hezbollah anunciando que está pronto, ou seja, a gente vai atacar Israel. Vai lembrar que essa sexta-feira era o dia da eliminação, entre aspas, dos judeus, segundo palavras de ordem do Hamas. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo. É o seguinte, ó. A gente teve hoje uma pesquisa saindo no Jerusalem Post, uma das principais mídias israelenses, que indicou que 86% da população considera que o Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro, ele tem algum tipo de relação, ou é o mais importante, ou é um dos mais importantes, que causaram esse atual conflito entre Hamas e Israel. Por quê? Segundo a pesquisa, tá? Porque a gente teve políticas, que eu falei para vocês, inclusive, nos dias anteriores, tá? A gente teve políticas de Israel fazendo os assentamentos na Cisjordânia, os avanços que foram feitos no assentamento, por exemplo, nas áreas de refugiados, lá em Jenin, norte da Cisjordânia, e principalmente, não dá para esquecer, que essa operação que o Hamas lançou é chamada de Operação Tempestade Al-Aqsa, porque eles consideram que as profanações, a falta de liberdade religiosa dos palestinos em Al-Aqsa, foram uma coisa muito gritante, né? O cerceamento ali das liberdades religiosas. Ah, entendi. Vou reforçar de novo, né? Entendi. Então o Ricardo falou que o Hamas fez é tudo justificável. Nada disso, tá? Cara, a gente teve hoje imagens, assim, horríveis, né? O próprio Benjamin Netanyahu ontem, por exemplo, divulgou imagens de crianças, bebês, né? Não dá nem pra falar aqui no YouTube, mas vocês imaginam o que é, né? Usadas ali, vamos colocar, pelo Hamas. A gente teve vídeo hoje que o próprio Hamas divulgou, galera, com eles, com crianças israelenses ali, sendo feitas de reféns, de escudos humanos, falando palavras de ordem em relação, né, à questão religiosa, para poder ter acesso à água, para poder beber água. A questão, por exemplo, não posso nem falar aqui, né? Mas, galera, tudo isso existe, tá? Isso é altamente condenável, pelo menos, claro, eu considero, né? Espero que vocês também, pela questão de respeito aos direitos humanos e o mínimo de civilidade, tá? Então, isso não é passação de pano em nenhum grau, deixar bem claro, tá bom? Mas a própria população israelense está considerando que essas medidas muito efetivas do Ben-Gvir, do Smotrich, que falou que os palestinos não são nenhum povo, que isso aumentou as animosidades, e até mesmo porções da Cisjordânia, que eram consideradas mais moderadas, estão aumentando o tom. Por exemplo, os ataques que aconteceram em Jenin recentemente, que era porque teve um movimento crescente da Jihad Islâmica e do Hamas, coisa que não era tão importante a questão de 5, 10, 15 anos atrás, entende? Dentro dessa entrevista, inclusive, 56% dos entrevistados consideraram que assim que acabar esse governo de emergência, esse governo de coalizão, ou seja, acabar essa guerra, o Benjamin Netanyahu deve renunciar imediatamente.
Israel hoje, pessoal, divulgou, inclusive com alguns panfletos jogados na faixa de Gaza, que os palestinos que ali vivem, na porção norte do território, devem abandonar suas posições em 24 horas. Obviamente, pessoal, fazendo a conversão aqui, né, para o tempo do Brasil, horário de Brasília, a gente está falando do finalzinho da tarde e comecinho da noite. Muito possivelmente, já que a gente teve aumento dos ataques com bombardeamento, com mísseis de Israel, inclusive matando lideranças do Hamas, tá? Isso é um ponto importante. E destruindo posições de infraestrutura, de inteligência e por aí vai. Os aumentos dos ataques, a convocação de reservistas, a gente está falando reservistas, mais soldados ali, cerca de 300 a 450 mil, que estão disponíveis para fazer uma ofensiva contra a faixa de Gaza. E as próprias declarações do Benjamin Netanyahu anunciando que agora acabou, todos do Hamas seriam eliminados, pessoal, dá a entender, de novo, não é confirmado, tá? O porta-voz israelense do exército não confirmou, mas dá a entender que passadas essas 24 horas, ou bombardeamentos mais forte ainda, ou muito possivelmente a segunda opção, que é uma incursão por via terrestre, deve acontecer. Vale lembrar que por mais que Israel seja tremendamente mais poderoso que o Hamas, tá? Mas muito mais poderoso. A gente está falando de uma tática de guerrilha, de uma área de guerrilha urbana. O Hamas, por exemplo, tem túneis subterrâneos. O Hamas, ele se organiza, por exemplo, colocando armamentos, disposições, consegue montar armadilhas. A gente está falando, pessoal, de uma região que está totalmente escombros. Como que veículos militares, grande parte não consegue passar por essas áreas. Então, talvez a gente está falando de uma incursão terrestre via, ou talvez, né, com caças, enfim e tal, mas quando a gente fala assim da guerrilha mesmo, da luta, o cara vai por terra mesmo, tá? O cara andando, né? Entende? Então, isso é muito perigoso. Pode representar bastante baixas. Como a gente sabe, pessoal, que o Hamas, ele usa a tática de escudos humanos, por isso que Israel pediu para abandonar as suas casas, abandonar as suas posições. A grande questão que se coloca, e aqui a gente vem levantando isso bastante nos vídeos anteriores, é a dicotomia. Como fazer essa incursão? Que Israel fala, né? Sem desrespeitar princípios básicos. Israel falou, por exemplo, a gente até vai respeitar princípios básicos se o Hamas libertar os reféns. Coisa que o Hamas até agora não fez, né? Mas, se a gente for, por exemplo, fazer essa incursão, galera, em 24 horas, a própria ONU falou, a gente está falando do deslocamento de quase 1 milhão de pessoas. Não existe tempo hábil para isso acontecer. A ONU falou que se de fato Israel fizer um bombardeamento, uma incursão por via terrestre, a gente está falando uma das piores tragédias humanitárias. Ao mesmo tempo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, também demonstrou preocupações porque, além de não entrar uma gota de água há 6 dias, não ter eletricidade, abastecimento de comida e coisa que valha, a gente está falando de muitas pessoas que estão hospitalizadas. Então vai lá, pessoal, o cara que está respirando por aparelhos, que está sob medicação, não o cara do Hamas, tá? O palestino que vive ali na faixa de Gaza. Como que ele vai abandonar sua posição? Como que ele vai migrar, galera, em 24 horas? Não existe tempo hábil para que isso aconteça. Tem até uma declaração que saiu recentemente, de uma entrevista, né? De um padre que ele deu uma declaração falando que, assim, não existe tempo hábil para ele... Beleza, a gente vai sair. Para onde que a gente vai? A gente está falando de uma região com céu aberto. A gente pode ser utilizado. Inclusive, o próprio Hamas recomendou para que os palestinos ali não abandonem suas casas, suas posições, alegando que é uma mensagem falsa de Israel para causar uma falta de coesão e uma confusão local. Obviamente, né, pessoal, o Hamas não quer que eles saiam, porque o Hamas quer os utilizar, claro, como escudos humanos, né? Mas a gente sabia aí qual vai ser a retaliação, por exemplo, se eles começarem a sair como já começaram, entende? Então, uma crise humanitária sensível pode vir. Por isso que eu falei, há uma certa dicotomia hoje entre essas organizações supranacionais, OMS, ONU, que tecem críticas, não a Israel e elogios a Hamas, não é isso, mas a maneira como Israel está lidando com a situação, fazendo bloqueio total e desrespeitando princípios básicos de direitos humanos. Israel, na verdade, galera, teceu muitas críticas, falou que o erro, na verdade, está na ONU, porque Israel pelo menos avisou. Colocou, né, mandou ali as recomendações, as cartinhas, os panfletos, tal, recomendando que eles saiam, o que inclusive dá mais poder, enfim, dá um pouco mais de informações para que o Hamas também consiga abandonar aquelas posições. Ou seja, Israel considerou que, na verdade, está sendo, entre aspas, bonzinho, porque pelo menos avisou que uma incursão ia acontecer. Ao mesmo tempo, a gente não vê críticas, pessoal, do Macron, do Biden, a essa possível atitude de Israel. Inclusive, o Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, anunciou que mandará tropas também para ajudar os israelenses.
é mais uma quebra de paradigma, né, pessoal? Perceba o que eu tô falando. OMS, ONU, aparentemente estão ficando com cada vez menos representatividade frente à sua população internacional. A gente tem, por exemplo, pessoal, a OMS falando em sentença de morte, por exemplo, né? Destinada aos palestinos, se essa incursão terrestre acontecer. E aí, galera, quem você acha que está com a razão nesse caso? Israel, de fazer essa ofensiva, mesmo sabendo que não dá para deslocar mais de 1 milhão de palestinos? Ou a ONU, por tecer essas críticas, mas também sabendo que, convenhamos, pessoal, o Hamas não usa muito também de táticas que respeitem os direitos humanos? Deixa aí nos comentários. Outro ponto importante está ligado à questão dos corredores humanitários. A gente sabe, pessoal, que a cidade de Rafah, o território de Rafah, é uma conexão entre Egito e faixa de Gaza, só que além de Israel ter bombardeado essas posições, o Egito também se preocupa, porque o Egito não quer a atuação muito forte do Hamas ali no seu país. Então, hoje, a gente está falando de um território que está enclausurado. O Brasil pediu a criação de um corredor humanitário. O embaixador de Israel, que está no Brasil, ele já deixou bem claro, tá? Que para ter a criação desse corredor humanitário, precisaria ter uma conversa com o Hamas. E os israelenses não conversam com o Hamas. A única forma de conversar com eles é na bala. Ou seja, mesmo que o Brasil convoque uma reunião do Conselho de Segurança tal, Israel não aceitará as deliberações e não terá a criação de um corredor humanitário. A Rússia, inclusive, criticou essa postura de Israel, tá? A Rússia vai fazendo críticas bastante severas, a maneira, de novo, não como Israel, não elogiando o Hamas, não é isso, tá? Embora existam relatos ali do Zelensky ou de outros países que falam que sim, a Rússia financiou o Irã, que acabou financiando o Hamas por debaixo dos panos. Mas, de novo, pessoal, não é nada confirmado isso, tá? Mas a Rússia falou que Israel está agindo de maneira errada e que isso pode escalar o conflito para uma coisa maior. Principalmente porque Israel ontem, eu anunciei para vocês, fez ataques em Alepo e em Damasco, em 2 aeroportos, pessoal, importantes, significativo, atrapalhando o trânsito local ali, né? Ou seja, a circulação de aviões. É claro, pessoal, que isso vai causar um aumento das animosidades da Síria, que já tem rivalidades com Israel pelas colinas do Golã e pelos ataques constantes que Israel faz à Síria, já que a Síria, segundo Israel, é utilizado pelos iranianos para fazer transporte de cargas, de armamentos, de financiamentos para grupos terror, né, que atacam o território de Israel. A gente sabe que o Bashar al-Assad é um grande aliado do Putin e por isso essas reclamações aconteceram. Não acho que o Putin vai se indispor com Israel, tá? Não acho que isso vai acontecer, porque seria comprar uma briga maior do que a Rússia pode fazer hoje, lembrando que ainda não acabou a guerra Rússia e Ucrânia. Mas é um ponto de atenção de uma certa convergência anti-israelense. Vai lembrar, pessoal, que inclusive o Putin, ele falou que esse conflito é uma consequência direta do fracasso dos Estados Unidos em conseguir mediar a situação no Oriente Médio. E para finalizar, pessoal, notícia importante também relacionada a uma coalizão que a gente vem percebendo dos islâmicos. Se não todos, claro, eu diria que vem aumentando, tá? E, de novo, talvez não de apoio ao Hamas, mas de desapoio ou de críticas a Israel. Por quê? Se de fato, vamos falar, né, pessoal, especulando aqui, tá? Que Israel tenha feito, e essa especulação muito forte, claro, o pedido para abandonar as posições, porque ataques muito fortes vão acontecer, ou porque uma ofensiva terrestre vai acontecer. Vocês concordam que civis vão morrer. Inclusive, galera, a gente está falando agora, né, de cerca de 1.800 palestinos que morreram. Estimam-se que cerca de metade fossem mulheres e crianças. Essas imagens vão começar a circular ao mundo. Da mesma maneira, pessoal, que circulam imagens do Hamas, circulam imagens também de palestinos que estão sofrendo com esse conflito. Imagina que pertence à mesma etnia, à mesma religião que você, e isso pode começar, a maneira como o Hamas fez foi errado, né? Mas o que Israel está fazendo também, e eles, como um Estado-nação, deveriam ter uma responsabilidade muito maior, também está errado. Então a gente percebe que as manifestações em uma série de países, tá? No Irã, no Iraque, na Jordânia, no Líbano, na Turquia, no Catar, no Iêmen, Omã, até na Europa. O Macron, por exemplo, ele foi obrigado a dispersar uma manifestação que estava acontecendo em prol da causa palestina, nesse momento de conflito entre Israel e Palestina. Ou seja, percebam que essa ofensiva muito grave de Israel pode fazer. Existem alguns, inclusive, estudiosos, falando já numa terceira intifada. Pessoal, acho muito exagero, né? Intifada seria uma revolta árabe, uma revolta de grandes proporções, até na Jordânia, na Cisjordânia, enfim, contra o território de Israel.
Não acho que isso vai acontecer. Mas o que com certeza pode acontecer é o aumento das animosidades em países que já se indispõem com Israel. A gente está falando, pessoal, tanto da faixa de Gaza, Líbano, Síria e Irã. O Hezbollah, por exemplo, que é um grupo que pertence ao sul do Líbano, ele deixou, pessoal, bem claro que, nesse momento, eles estão prontos. O Naim Kassem, galera, que é o número 2 da organização do Hezbollah, ele inclusive falou que nesse momento eles estão prontos para um conflito com Israel. A gente sabe que existem ataques constantes acontecendo, tanto no norte de Israel quanto no sul do Líbano, inclusive com morte de repórteres, em um ataque israelense a posições no norte de Israel e no sul do Líbano, tá? Então vem acontecendo, o Irã, inclusive, né, o ministro das Relações Exteriores, ele se reuniu com o chefe do Hezbollah, muito possivelmente para orquestrar algum possível ataque, se não com incursão terrestre, com mísseis, com ataques e tal. E a própria Síria, pessoal, fez uma reunião também com o Irã, anunciando que vai fazer de tudo para destruir, né, os israelenses. O Irã fez um apelo falando para os Estados Unidos controlar o seu Israel, dando aquela indiretinha, falando que se Israel fizer uma tragédia humana contra posições da faixa de Gaza contra os muçulmanos, o Irã não sabe o que pode virar. E, de novo, Israel é mais poderoso que o Irã? Com toda certeza. Mas aí a gente está falando de uma outra proporção. Eu diria, né? Cara, Israel e Hamas, Israel é tremendamente mais poderoso e já é perigoso porque a gente está falando de uma guerrilha urbana. Hezbollah é mais poderoso que o Hamas, e se a gente fala Irã, cara, o Irã tem um dos maiores orçamentos militares do mundo, tá? É uma potência militar regional local. Novamente, não acho que vai querer se indispor com Israel nesse momento, porque Israel é mais poderoso. Mas vocês entendem que a coisa pode escalonar para algo muito mais perigoso. O Irã, além de toda a questão militar mais poderosa que as organizações locais, ainda controla o Estreito de Hormuz, que é por onde passa quase 1/4 de todo o petróleo mundial, e tem grandes reservas de petróleo e de gás, grandes rivalidades com os Estados Unidos e o pior rival de Israel no Oriente Médio. A situação tá tensa. E aí, pessoal, o que você acha? Israel fará essa incursão por terra? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.